Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Flávia aqui para a gente falar sobre mais uma substância que com certeza vai aparecer na tua prova do Enem. Mas antes de começar essa aula, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuito aqui no YouTube. Então, bora para a aula? Nessa aula, a gente vai falar sobre o lauril éter sulfato de sódio, essa substância que tem esse nome bizarro, mas que você com certeza utiliza ela todos os dias e eu vou te mostrar por quê. Além dessa substância, eu vou falar de outros compostos que têm a mesma função que ela em diversos produtos. Então, vamos lá. O lauril éter sulfato de sódio, ele é um composto orgânico que tem, em geral, né, uma fórmula geral. Essa fórmula aqui, esse N, ele representa, né, ele quer nos dizer que aqui, se a gente olhar a estrutura da molécula, essa estrutura aqui, que possui aí 2 carboninhos, né, ela vai se repetir N vezes, dependendo, né, do composto, vamos ter mais ou menos essa estrutura se repetindo aí. O nome desse composto, se você pegar aí um shampoo ou um sabonete líquido, que são os dois principais produtos que a gente encontra essa substância, e você lê o rótulo lá na composição, você vai ver que geralmente ele é o segundo ingrediente presente, ele tá escrito com esse nome aqui que vem do inglês, mas que no português a gente chama aí de lauril éter sulfato de sódio. Geralmente ele é o segundo componente e o primeiro é a água, se vocês forem observar. Quais são as características desse composto? Bom, ele é formado majoritariamente por ligações covalentes, afinal ele é um composto orgânico, mas ele tem uma região iônica, que é essa região aqui, onde a gente tem o sódio, que é o metal, que por isso fica positivo, e o oxigênio, que é o ametal, que vai ficar negativo. E por conta da gente ter metal e ametal, a gente tem aí uma região iônica desse composto. Como ele está presente em geral em compostos à base de água, a gente encontra ele na fase dissociada nesse meio aquoso que ele vai estar ali presente. Isso quer dizer que o sódio e o oxigênio, que deveriam estar ligados, quando em água, a ligação entre eles é quebrada, e aí o sódio, que é o íon positivo, que a gente chama de cátion, ele fica livre na solução, e o oxigênio fica negativo, e ele faz parte de toda, né, a estrutura, ele fica ligado a toda essa estrutura aqui. Se a gente for observar, esse composto, ele é anfifílico. O que significa ser anfifílico? Anfifílico significa que ele tem duas regiões. Uma região polar, e a região polar dele vai ser essa região aqui, ó. Se a gente for observar, com certeza na região polar é aonde a gente vai ter a carga, que nesse caso é a carga negativa que fica ligada no composto, e além dessa região polar, que a gente vai dizer que ela é hidrofílica, ela tem afinidade por água, que é polar também, a gente tem a região apolar, que é a região hidrofóbica, que basicamente é essa região aqui, onde a gente praticamente só tem aí carbono e hidrogênio. Apesar da gente ter a função éter aqui, que é quando a gente tem oxigênio no meio de 2 carbonos, a função éter, ela tem uma característica que é uma polaridade tão baixinha que a gente pode, inclusive, considerar apolar também. E isso acontece em todos os compostos orgânicos, gente. Onde a gente só tem carbono e hidrogênio, vai ser a região polar, e onde a gente tem oxigênio, ou a gente tem uma região iônica, que, né, vai ter uma carga ali, positiva ou negativa, é a região polar, a região hidrofílica. Além disso, galera, esse composto, ele é biodegradável. Isso é bem importante, porque, imagina, a gente lava o cabelo com shampoo e o shampoo vai lá para o esgoto. Então, é importante que essa substância ela não se acumule no meio ambiente e seja, né, para isso ela é biodegradável, assim ela não fica se acumulando no ambiente. Para que ele é usado? Bom, essa substância, ela pertence a uma classe de substâncias que a gente chama de tensoativos, que também podem ser chamados de surfactantes ou substâncias detergentes. Tensoativo vem do nome, por quê? Porque essas substâncias elas diminuem a tensão superficial da água, né? E por isso elas influenciam a superfície de contato entre dois líquidos. Então, como essas substâncias, os tensoativos, sempre vão ter uma região polar e uma região apolar bem definidas, qual é a função deles? Solubilizar substâncias polares em apolares e vice-versa,
certo? É por isso que quando a gente vai lavar uma frigideira, a gente não passa só uma frigideira com óleo, a gente não passa só água, a gente passa detergente. Se a gente passar só água, poxa, o óleo é apolar, a água é polar, não vai solubilizar. Então, a gente coloca detergente para que o óleo da frigideira se solubilize na água e assim a gente consiga uma limpeza eficaz. E é por isso que essas substâncias são chamadas de desengordurantes. E este é um desengordurante bastante eficaz e barato. Assim como quando a gente lava o cabelo, a gente quer limpar a oleosidade do cabelo também, né? Porque esse tensoativo em específico está presente principalmente em shampoos e sabonetes líquidos. Então, como eu disse, ele está presente em produtos de higiene, também em cremes dentais, certo? E aí, gente, como existem vários tensoativos que têm essa função, e isso aparece muito no Enem, eu trouxe aqui para vocês os 4 tipos de tensoativos, que são essas substâncias, de novo, que tem uma região polar e apolar, que vão ser capazes de limpar principalmente gordura, certo? Então, a gente tem os tensoativos que não são iônicos, que eles não vão ter carga. Então, não iônico aqui significa que é sem carga, certo? Existem os tensoativos aniônicos, que grudado na molécula fica o íon negativo, a carga negativa. Os catiônicos, que grudado na molécula fica a carga positiva. E os tensoativos anfóteros, que eles vão ter grudado na molécula tanto uma região de carga negativa quanto uma região de carga positiva. E agora eu vou trazer um exemplo de cada um deles para ficar mais claro. Então, vejam só. Os não iônicos, o mais conhecido é o Triton X100, que ele está presente em detergentes, ele é muito usado em laboratório, certo? Se vocês forem ver, aonde está a região apolar desse tensoativo? Aqui a gente tem uma cadeia apolar, tá vendo? Onde a gente só tem carbono e hidrogênio. E se a gente observar mais à direita aqui, a gente tem a região que tem oxigênio, né, ligado a hidrogênio, aqui o OH, que representa uma hidroxila, que é uma região de alta polaridade. Então, em azul, a região polar, em rosinha, a região apolar. E aqui, vocês estão vendo que não tem carga nenhuma, não tem positivo, não tem negativo, e é por isso que esse é um tensoativo não iônico, tá bem? Agora, vamos falar dos aniônicos, que é uma classe de tensoativos, uma das mais utilizadas. Então, como exemplo, eu trouxe aqui o dodecil sulfato de sódio. Eles têm esses nomes estranhos, né? Porque são moléculas orgânicas grandes. E esse aqui já apareceu no Enem. E se a gente olhar, por que ele é aniônico? Porque vejam só, primeiro, aqui é a região apolar do meu tensoativo, super bem definida. E na direita, aqui em azul, a região polar. E se vocês forem ver, lembrando que eles sempre ficam dissociados em água, né? Então, a carga positiva fica separada da carga negativa. E esse, assim como o lauril éter sulfato de sódio, ele é aniônico porque quem fica grudado na estrutura, da molécula é a carga negativa. Por isso que ele é um tensoativo aniônico. E ele está presente, né? Principalmente em shampoos. A gente precisa que nos shampoos tenham tensoativos aniônicos porque eles são capazes de abrir a cutícula do cabelo para limpar direitinho o fio. Assim como o lauril éter sulfato de sódio, o dodecil sulfato de sódio também é biodegradável. E já caiu no Enem falando, né, que tensoativos que têm cadeias ramificadas, que nem esse aqui, vocês estão vendo que essa cadeia é uma cadeia bem linear? Quando tem cadeia linear, é biodegradável. Quando tem cadeia ramificada, como o caso desse aqui, não é biodegradável. Ainda é um tensoativo aniônico, porque a carga negativa fica ligada ali na estrutura do tensoativo, mas eles não são biodegradáveis, esses que são de cadeia ramificada. E aí, continuando, a gente tem os catiônicos, que é quando a gente tem a carga positiva, né, ligada na estrutura do tensoativo. A gente tem um muito conhecido que é o cloreto de didecil dimetilamônio, tá? Esse tensoativo, ele tá presente principalmente nos condicionadores, porque depois que a gente lavou o cabelo,
com um tensoativo aniônico, que abriu a cutícula e limpou a sujeira, a gente precisa neutralizar um pouco essas cargas negativas que ficaram em excesso no cabelo. E aí a gente usa no condicionador os tensoativos catiônicos. Se vocês forem ver, né, aqui a carga positiva está grudada na estrutura do tensoativo. E se vocês forem ver, aqui é a região apolar do nosso tensoativo, e em azul, que é essa partezinha aqui onde a gente tem a carga, é a região polar. Lembrando, né, que ligado nesse nitrogênio, a gente tinha um cloro, que é aí dissociado, porque esses tensoativos a gente sempre encontra eles em água. Então, aqui um exemplo de tensoativo catiônico. E, por fim, os tensoativos anfóteros, que são aqueles que têm tanto a carga positiva quanto a carga negativa. Um dos mais utilizados é o cocoamido propilbetaína, que ele vem do óleo de coco e ele está presente principalmente em sabonete. Se a gente for ver, né, novamente, sempre tem uma região de cadeia carbônica, que vai ser a região apolar do meu tensoativo, e a região de cargas, que está aqui, ó, que é a região polar. Nesse caso, a gente tem ligado na estrutura do tensoativo tanto a carga positiva quanto a carga negativa, e é por isso que isso configura um tensoativo anfótero, porque ele possui tanto uma região positiva quanto uma região negativa. Lembrando que essa classe de substâncias cai muito na prova do Enem, e eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima!